Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o episódio de hoje se dedica à astronomia. A ciência voltada aos estudos dos corpos celestes, como as estrelas, cometas, planetas e galáxias. E se você também gosta de entender o que acontece além do planeta Terra, segue aqui com a gente, porque o programa de hoje está espacial. Vamos juntos? Os termos astronomia e astronáutica podem até ser parecidos, mas identificam diferentes áreas da ciência. Um denomina a arte de observar os astros para entender como funciona o universo. O outro nomeia a área encarregada de projetar foguetes e satélites, por exemplo. A astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes, como as estrelas, os planetas, os cometas, as galáxias e todos os fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Já a astronáutica pode ser definida como uma ciência que estuda e produz as máquinas lançadas para operarem fora da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não tripuladas. A astronomia se preocupa com o movimento de corpos no espaço, bem como com a origem e o desenvolvimento de tudo o que se entende como universo. Já a astronáutica cria a tecnologia capaz de levar ou não o ser humano a explorar o universo por meio dos voos para fora da Terra e dos lançamentos espaciais. A astronomia é uma das mais antigas ciências que existem. As primeiras civilizações já realizavam observações do céu noturno há séculos antes de Cristo. E o telescópio, por exemplo, o marco para a pesquisa no espaço, foi inventado no século XVII. Já a astronáutica começa a ser colocada em prática no século XX, com o lançamento do primeiro foguete. Depois disso, o ser humano já chegou na Lua, enviou missões espaciais e satélites para outros planetas e criou estações espaciais fora da órbita terrestre. Mesmo com suas diferenças, a astronomia e a astronáutica buscam e oferecem respostas para perguntas que desde sempre estimulam a curiosidade do ser humano. Estudar fenômenos espaciais se torna um espetáculo à parte em observatórios astronômicos. Mas conseguir uma vaga para fazer pesquisas utilizando esses espaços pode exigir planejamento e boa argumentação. É o que você confere agora no quadro Ciência Universo. O calendário astronômico de 2020 já teve de superlua a ocultação de Marte, de chuva de meteoros até eclipse solar, sendo o último, total, previsto para dezembro. Teve conjunção de planetas e aquela mais rara, que ocorre a cada 2 décadas entre Júpiter e Saturno, também está prevista para este fim de ano. Espetáculos que são aguardados por apaixonados pela astronomia e também por astrônomos profissionais. Com a pandemia, entidades como o Observatório Nacional no Rio de Janeiro e o Observatório da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, promoveram lives sobre estes fenômenos, que foram acompanhadas por milhares de pessoas nas redes sociais. Mas a dinâmica para uma observação profissional em um telescópio exige um quebra-cabeça, uma logística que pouca gente sabe. Quem vai observar? O que e em quais noites? Funciona assim. 2 vezes por ano, os observatórios fazem chamadas públicas para recebimento de propostas de pesquisas. Os interessados devem detalhar a questão científica a ser observada, quais são as condições de céu ideais, entre outros tópicos. Quem decide como fica a escala é um comitê de alocação de tempo,
que avalia então o mérito científico e a viabilidade. Então tem um comitê que é chamado Comitê de Alocação de Tempo, que se reúne, é um comitê formado por pesquisadores de diferentes áreas de pesquisa e de diferentes instituições, que se reúne, depois que acaba o prazo de apresentação das propostas, e avalia comparativamente todas as propostas apresentadas, avaliando então o mérito científico e a viabilidade técnica dessas propostas. Esse comitê então prepara uma lista das propostas aprovadas, com ordem de prioridade para concessão de tempo, e essa lista é enviada para o gerente, para o responsável pelo telescópio, que aí sim faz a distribuição de tempo de acordo com aquela classificação que foi passada. O coordenador do Observatório do Pico dos Dias, em Minas Gerais, Saulo Gargaglione, dá mais detalhes. Estamos aqui no Observatório do Pico dos Dias, que é gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. É no Observatório do Pico dos Dias onde está instalado o maior telescópio em solo brasileiro, o telescópio Perkin-Elmer, de 1,60 m de abertura. Este telescópio iniciou as operações em abril de 1980 e desde então vem sendo operado de forma ininterrupta e é o responsável pelo crescimento da astronomia no Brasil desde então. Diversos projetos de pesquisa, desde 1980 até agora, têm sido executados aqui neste telescópio. Mas como chega um projeto de pesquisa para ser observado no telescópio, aqui no observatório? É necessário que o pesquisador submeta um projeto com diversos detalhes científicos, instrumentais e a forma de ser observada remoto ou presencial à nossa comissão de programas do Observatório do Pico dos Dias. Esse projeto vai ser julgado por uma comissão de especialistas de diversas universidades do Brasil, onde será feito um ranqueamento e será feita a distribuição de noites. As submissões acontecem 2 vezes por ano para o período de março até agosto e de setembro a fevereiro. Uma chuva de meteoritos caiu no sertão pernambucano em agosto e atraiu a atenção de moradores, cientistas e caçadores internacionais dessas pedras consideradas valiosas. A novidade levantou uma questão no âmbito do direito espacial. Afinal, de quem são os meteoritos? Os meteoritos são fragmentos de matéria sólida espacial que chegam à superfície da Terra. Recentemente, uma chuva deles atingiu o sertão pernambucano. Pesquisadores e os chamados caçadores de pedras foram em busca dos valiosos objetos. Mas quem é o dono dos meteoritos? Para essa pergunta, nós ainda não temos uma resposta definitiva. No Brasil não existe uma legislação específica para tratar exatamente desse tema. Justamente por isso, hoje, no ano de 2020, foram apresentados 2 projetos de lei que atualmente tramitam na Câmara dos Deputados. Um dos projetos determina que todo meteorito caído em solo brasileiro pertence à União. O outro estipula que o objeto é do dono do imóvel quando cai em área particular e pertence à União quando atinge um bem público. Justamente em razão disso, nós criamos um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da OAB do Distrito Federal, em parceria também com o grupo de pesquisa em Direito Espacial e Política Espacial da Universidade Católica de Santos, a Unisantos, em que nós vamos nos debruçar exatamente sobre esses 2 projetos de lei para fazer uma análise jurídica em face do direito comparado, de como outros países regulamentam essa matéria, e vamos tentar apresentar soluções e propostas para que o Brasil passe a contar realmente com uma legislação nacional condizente com a situação dos meteoritos. As matérias sobre atividades relacionadas ao espaço são regidas pelo direito espacial.
Ele surge durante a corrida espacial no final da década de 50 e abrange tratados, acordos, leis e princípios internacionais e nacionais. Sendo um ramo do direito internacional público, o direito espacial ele é basicamente regido por tratados e acordos internacionais. São basicamente 5 diplomas normativos principais assinados entre 67 e 79, a chamada Era de Ouro dos Tratados do Espaço. O mais importante do direito espacial é um tratado que tem um nome bastante longo, Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes. Então ele ficou mais conhecido como Tratado do Espaço, ou OST, na sua sigla em inglês. Em 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua. Astronautas norte-americanos fincaram a bandeira dos Estados Unidos em território lunar. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Apesar do pioneirismo norte-americano na chegada à Lua, ela segue sem dono. O direito espacial, através de tratados internacionais, determina que não é possível esse tipo de apropriação. O artigo 2º do Tratado do Espaço, chamado OST, na sigla em inglês, ele é muito claro e ele veda a apropriação soberana do espaço, inclusive a Lua e demais corpos celestes, seja por ocupação, uso ou quaisquer outros meios. Isso quer dizer, em síntese, o seguinte, que nenhum Estado pode se apropriar de nenhum planeta ou corpo celeste, ou então declarar a propriedade ou soberania sobre estes elementos do espaço. Países como Estados Unidos, Luxemburgo e Emirados Árabes estão avançados em relação às suas leis nacionais sobre exploração espacial. E essas legislações nacionais têm ocorrido cada vez mais em profusão, justamente para regulamentar as atividades privadas, já que hoje o mundo vive a chamada nova corrida espacial, ou New Space, em que os atores privados têm tido cada vez mais destaque no uso e na exploração das atividades espaciais. Então, em razão disso, a legislação nacional também é um instrumento muito útil. No Brasil, nós ainda não temos uma lei geral do espaço. Há um grupo de estudos dentro do Poder Executivo, vinculado à Presidência da República, que fez um estudo, o GT12, que fez um estudo e apresentou e elaborou um anteprojeto de Lei Geral do Espaço. Agora esse documento está sendo analisado pelos ministérios competentes e, ao final desse processo, será encaminhado novamente para a Presidência da República, que fará adequará o texto e encaminhará para o Legislativo. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mais rapidinho a gente tá de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. A engenharia aeroespacial forma profissionais que lidam com projeto, construção e manutenção de aeronaves, foguetes, satélites. Alguns grupos de pesquisa no Brasil se destacam exatamente pelos trabalhos que desenvolvem nessa área. Construir nosso próprio foguete é um dos maiores desafios enfrentados pela engenharia aeroespacial brasileira. O Brasil tem formado engenheiros aeroespaciais nos últimos anos. Eles são os profissionais capazes de projetar e construir foguetes, veículos, lançadores e satélites. Para isso, além das 5 universidades federais brasileiras que oferecem o curso de bacharelado em engenharia aeroespacial no país,
Temos também o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é um instituto de referência internacional. Além disso, temos diversos grupos de pesquisa que reúnem estudantes e profissionais da área para a troca de experiência e demonstração dos avanços nas respectivas pesquisas. A Latin America Space Challenge é uma das competições mais importantes do mundo. Existem também o Festival de Foguetes de Curitiba, a Mostra Brasileira de Foguetes e a Jornada de Foguetes, que são competições nacionais e populares entre os grupos que pesquisam foguetes modelismo no país. O Grupo Topos de Pesquisas Aeroespaciais existe desde 2005 e projeta foguetes para essas competições. O Topos faz parte da Escola de Engenharia de São Carlos, que é uma unidade da Universidade de São Paulo, a USP. O grupo, além das pesquisas, realiza trabalhos sociais como Topos Social. O Gabriel Gomes, presidente do grupo, conta um pouco desse trabalho para a gente. Nós do Topos temos como missão o desenvolvimento e a difusão do conhecimento sobre foguete modelismo e tecnologia aeroespacial. Por isso, a gente preza pela expansão do setor espacial brasileiro e pelos impactos positivos que podemos causar na sociedade por meio da integração e da distribuição dos nossos conhecimentos. Para tanto, além de pesquisa e projeto, temos também a frente de divulgação científica, justamente para não só difundir os nossos conhecimentos para outras pessoas interessadas, mas também compartilhar o fazer científico responsável com a população, seja em eventos externos, seja em textos originais publicados por nós na internet, contendo curiosidades e informações sobre ciência em geral. Mais um exemplo da democratização da exploração da engenharia aeroespacial no país é a Mostra Brasileira de Foguetes. Alunos de escolas públicas e privadas, do ensino fundamental ao ensino médio, além de estudantes do ensino superior, competem entre 4 categorias diferentes. Os alunos lançam foguetes constituídos de garrafas PETs e verificam a distância a qual o foguete é lançado. Ano passado foram mais de 150 mil alunos inscritos, possíveis futuros engenheiros aeroespaciais. A missão da Agência Espacial Brasileira, vinculada ao MCTI e criada em 1994, é promover a autonomia do setor espacial. A agência faz parte de um grupo internacional que discute questões relacionadas a centros de lançamento em todo o mundo. Olá, eu converso hoje com Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira. Seja muito bem-vindo ao Ciência é Tudo. Olá, Adriele, é um prazer falar com vocês e trocar algumas ideias sobre espaço, sobre tudo que motiva o ser humano a olhar além da nossa Terra, a olhar para o universo. 2020 é um ano de comemorações, completa 20 anos que o homem chegou à Estação Espacial Internacional, a ISS. Estamos também a caminho dos 30 anos da AEB, Agência Espacial Brasileira. É possível traçar um paralelo em termos de avanços entre a ISS e a AEB? Bom, a Estação Espacial Internacional é um exemplo de como a comunidade internacional, a despeito de todas as divergências que os países podem ter, ela pode se unir em torno de projetos comuns. Então, é a maior estrutura espacial que nós temos em órbita, foi construída com um esforço conjugado de vários países e vem funcionando de uma forma continuada, inclusive desde que os ônibus espaciais foram desativados, os Estados Unidos passaram a depender exclusivamente do transporte russo para atingir a estação espacial. Então, é um exemplo concreto de como, apesar de todas as divergências que nós temos aqui no nível do solo, lá em cima a cooperação realmente tem funcionado e isso é muito interessante. A AEB surgiu depois de algumas outras instituições brasileiras já virem atuando há décadas no setor espacial. E ela veio no momento em que seria importante nós conjugarmos os esforços dessas várias instituições e nos apresentássemos ao mundo como uma entidade civil representando os interesses do país na exploração pacífica do espaço. Então, somos relativamente novos, temos já alguma história construída, mas temos desafios muito maiores. Nesse momento em que a estação espacial já está consolidada, inclusive caminha para talvez uma
passagem à iniciativa privada e depois ao fim da vida útil, nós estamos num caminho diferente, né? Nós estamos nos consolidando como uma entidade de governo, mas uma entidade que procura congregar os diversos entes espaciais brasileiros e, principalmente, também nos agregarmos às diversas instituições internacionais em busca de parcerias que sejam interessantes para todas as partes. Nós temos visto diversas agências internacionais, governos, iniciativa privada, fazendo um chamamento para um mercado de trabalho em franca expansão, que é o setor aeroespacial. Eu queria saber como é que o Brasil se encaixa nessa perspectiva positiva. Tem sido um momento revolucionário para todos nós, porque isso envolve também uma mudança cultural. Os grandes programas espaciais eles estão se voltando para, digamos, a predominância da iniciativa privada, porque ela tem, primeiro, mais agilidade, segundo, ela busca formas sustentáveis de se manter, terceiro, ela busca desdobramentos que façam com que, às vezes, um dispositivo que era meramente tecnológico, ele possa produzir um novo tipo de serviço que vai atender a comunidade, a grande sociedade, vai dar economias de escala. O mercado está crescendo, a previsão de que, no ano passado, ele tinha um mercado do tamanho de 366 bilhões de dólares, e a previsão é de que em 20 anos ele triplique, vai passar de 1 trilhão. As previsões mais conservadoras. Então, é um mercado em expansão. Agora, um detalhe, quando nós falamos de mercado espacial, a parte de satélites e de serviço de transporte espacial, né, os veículos lançadores, os centros de lançamento, isso ocupa uma fatia muito pequena desse mercado, é da ordem de 10% ou menos. O grande filão desse mercado, na verdade, está dividido em duas partes. Uma é toda a infraestrutura terrestre que se utiliza para receber essas informações do espaço e depois distribuí-las para a comunidade, e outra são as aplicações, os serviços que derivam desses sistemas espaciais. Então, quando nós falamos que é um mercado crescente, nós não estamos nos referindo apenas ao tecnologista que vai desenvolver satélites, foguetes, ou trabalhar nesse tipo de operação, mas todo um leque de tecnologias que podem se valer do sistema espacial. E agora a gente fala de educação, de telemedicina, de jogos, de entretenimento, comunicações de forma geral. Então, acreditem, o setor espacial é um vetor de desenvolvimento e abre leques muito largos para diversas, digamos assim, habilidades que o ser humano pode exercer, seja empregado ou seja criando novos negócios. Nós temos visto nos últimos anos, este ano em especial, diversas notícias astronômicas muito interessantes, né? E perspectivas futuras também com as missões espaciais para a Lua e para Marte. Queria saber, então, como é que o Brasil está em relação às parcerias com os países que estão investindo pesado nessas missões. É raro, hoje em dia, um programa espacial que seja autossuficiente. Quase todos os países, eles buscam parcerias, porque é uma forma de diminuir ou diluir os riscos, diluir os custos também, e de ter mais segurança no atingimento dos seus objetivos. Então, não raro o Brasil recebe alguns convites para participar de algumas iniciativas. Nós temos tentado modular nosso engajamento de acordo com o nosso fôlego. Eu cito o caso de missões à Lua, porque elas estão se tornando, assim, já existe mais de um país engajado nisso, e existem oportunidades que às vezes não demandam um volume tão expressivo de recursos e, por exemplo, eu posso desenvolver no Brasil um determinado experimento, uma determinada carga útil, e me valer de um outro país que já tem a capacidade de transportar esse equipamento até a Lua, e aí, a partir de uma parceria bem arranjada, nós podemos utilizar esse equipamento e até compartilhar informações. Então, são oportunidades como essas que nós acreditamos que permitirão ao Brasil participar dessa nova era de exploração espacial. Bom, então, quando eu falo nesses achados astronômicos, nessas notícias, eu falo de uma rede de profissionais que estão trabalhando ali de forma muito coordenada, né? Falo de astrônomos, engenheiros aeroespaciais, falo de físicos, matemáticos, médicos, nutricionistas, né? Para que essas missões tenham sucesso. E aqui no Brasil nós temos diversos cientistas, é para eles que eu gostaria que você mandasse um recado agora, então, para esses cientistas aqui no Brasil e também para os brasileiros que estão trabalhando fora do país. No ano passado,
um grupo de estudantes de uma escola aqui próxima, em Goiânia, ganhou um prêmio da NASA ao desenvolver uma espécie de chiclete que melhoraria o apetite dos astronautas no ambiente de estação espacial. Então, são coisas, como você citou, na área de alimentação, na área de nutrição, na área de saúde. Quando agora nós falamos em ir, por exemplo, à Lua, ir e ficar e dali se lançar a outros mundos, nós já começamos a falar em criar ambientes que permitam a vida sustentável por um prazo um pouco maior. Então, isso envolve energia, envolve você desenvolver alimentos naquele local, recursos de água, reciclagem de todos esses materiais. Então, eu diria que certamente todas as habilidades do ser humano, elas são aplicáveis no setor espacial e vão ser demandadas de uma forma muito mais intensa. Então, cabe aos nossos jovens, né, pensar fora da caixinha e imaginar como é que aquela habilidade que ele tem, que aqui na Terra às vezes já está muito explorada, esgotada, como é que ela poderia ser útil num ambiente diferenciado como uma estação espacial ao redor da Terra, ao redor da Lua, ou numa colônia na Lua ou em outro local. Talvez nós não tenhamos isso num horizonte tão curto, com o ser humano fixado no outro ambiente, mas nós teremos que explorar isso e, muito provavelmente, esse tipo de exploração será iniciado utilizando máquinas, né, equipamentos robóticos. Nós já usamos muitos robôs hoje na superfície da Terra, mas como é que isso será feito lá fora? Então, é um mundo maravilhoso e, certamente, a nossa criatividade será muito demandada nesse sentido. Eu quero muito agradecer essa entrevista, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Nós estamos aqui sempre de portas abertas, né? Conte conosco. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a nossa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo uma ótima semana para você. Tchauzinho!